Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer um tutorial no programa CATIA. Eu tenho aqui a versão V5. Nós vamos fazer este mancal. Está feito aqui no CATIA. Eu tenho aqui o desenho detalhado do mancal. Este desenho está aqui em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para você baixar deste vídeo que você está assistindo. Vamos voltar para o CATIA. E vamos começar o nosso tutorial do mancal. Estou na tela inicial do CATIA. Eu vou começar aqui um desenho novo. Então eu posso começar aqui clicando em Start, passar o mouse em Mecânico Design, clicar em Part Design. É uma maneira de fazer e vou entrar aqui com o nome da peça. Então eu vou cancelar. Eu posso aqui também clicar em File, clicar em New, procurar aqui Part, clicar aqui em Part e dar OK. E entrar aqui com o nome da peça, é a mesma coisa. Ou eu também posso clicar aqui embaixo, eu vou clicar em Cancel, posso clicar aqui na barra aqui de menus, clicar aqui em New, selecionar aqui novamente Part e vou dar OK. Então eu tenho essas três maneiras para começar o arquivo e vou entrar aqui com o nome do arquivo. Então aqui vai ser Mancal 0001 e vou dar OK. Ele abre a tela de desenho. Para começar o desenho, mostra aqui os eixos, os planos e coloca aqui a árvore da peça. Então tudo que eu fizer aqui no desenho vai aparecer aqui na árvore. E eu tenho aqui os planos para selecionar. O XY, o YZ e o ZX. E aqui eu tenho a barra de ferramentas para trabalhar. Ó. Está configurado deste jeito. Eu posso clicar aqui na barra com o botão direito do mouse e selecionar aqui o menu que eu quero ligar, ó, qual barra de ferramenta que eu quero trazer para a tela. Então é só clicar que ele aparece aqui. Então vou clicar novamente com o botão direito aqui, mais para baixo, e vou desligar. Então está deste jeito a minha configuração. Eu vou começar aqui um desenho novo, vou começar um sketch, vou clicar aqui em sketch e vou selecionar o plano. Vou clicar aqui neste plano, o YZ. Eu posso fazer o inverso, vou apertar aqui ESC no teclado, eu posso selecionar o plano, clicar no plano e clicar em Sketch. Tanto faz a maneira aí. Ele ajusta a tela para mim, vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui, vamos aumentar o zoom. Eu vou fazer aqui este perfil inicial aqui, ó, a dimensão de 5, 15, 160 e 35. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui, estou aqui em Sketch, né? Vou clicar aqui em Profile. Vou alinhar aqui com a origem. Aparece o eixo, eu vou clicar aqui do lado e vou iniciar a minha linha. Vou vir para a direita e vou dar um clique aqui. Vou subir, está vertical, deixar próximo da medida, vou dar outro clique. Vou vir para a direita. Note que ele vai colocando os itens, ó. Então está vertical e esse ícone aqui está coincidente com o eixo. Já colocou restrição. Eu vou continuar aqui para a direita, vou clicar, vou subir, vou dar outro clique, vou vir para a esquerda, dar outro clique, vou descer, alinhar aqui com este endpoint, ó. Vou clicar, vou aproximar aqui, alinhar com este endpoint, clicar aqui em cima. E fechar o meu desenho aonde eu iniciei, dar outro clique. Então está feito o perfil inicial. Eu vou clicar aqui em mais para ajustar o zoom. Eu vou clicar aqui em dimensão, que ele chama aqui de constraint, e vou fazer uma cota. Então vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Vou clicar duas vezes na dimensão para editar e vou entrar com a dimensão que eu preciso. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 35, vamos voltar. Então aqui vou clicar
duas vezes, digitar 35 e dar OK. Então eu fiz uma dimensão, eu não consigo fazer outra, eu preciso pegar novamente a ferramenta de Constran. Se eu quiser fazer dimensões contínuas, eu vou ter que clicar aqui duas vezes na ferramenta, para travar a ferramenta. Então agora eu consigo fazer cotas, várias cotas. Então vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Clicar duas vezes, aqui é 5, Enter. Então continuo com a ferramenta de dimensão, é só continuar cotando. Eu vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 15, Enter. Note, conforme eu vou fazendo as cotas, a linha vai mudando para verde. Então está restrita esta linha que mudou para a cor verde. Eu vou continuar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Vou clicar duas vezes, aqui é 160, Enter. Falta agora fazer o alinhamento aqui, colocar no meio a peça. Então vou apertar ESC para sair de dimensão, duas vezes, sair aqui do Constran. Eu vou clicar aqui nesta linha, vou apertar Ctrl no teclado e vou clicar nesta outra linha. E vou clicar aqui no eixo. Então eu selecionei as três linhas, o eixo aqui como linha. E vou clicar aqui em Constran Define. E vou selecionar aqui Symmetry. Então ele colocou para mim o meio aqui do 35, está simétrico essas duas linhas. Vou dar OK. Ele coloca aqui o ícone de simetria, está aqui, eu posso apagar aqui, é só selecionar aqui Delete. Eu vou fazer o mesmo aqui nesta linha. Então vou clicar nesta linha, vou apertar Ctrl no teclado, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui no eixo. Vou clicar aqui em Constran e vou selecionar Symmetry e vou dar OK. Então o meu sketch está totalmente definido, totalmente restrito. Eu vou clicar aqui para terminar o sketch, que ele chama Exit Workbench. Ele vai para mim para a tela de 3D e abre o menu aqui para fazer as operações que eu quero. Então no caso aqui o Pad, que é a extrusão. Então vou clicar em Pad. O sketch já está selecionado. Ele está aqui com dimensão. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui total aqui é 120. Vamos voltar para o CATIA. Então vou entrar aqui com 60. E vou clicar aqui para fazer o Mirrorhead Extend, que ele chama. Então ele vai colocar o outro lado. Então ele colocou os dois lados com 60, que vai dar o total de 120. Eu vou clicar em Preview. Então minha peça está deste jeito. E vou dar OK para o Pad Definition. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção. Vou clicar aqui para isométrico. Ele ajustou a minha vista. E vou clicar aqui para fazer o Fit All In. Ajustar na tela. E vou salvar aqui o meu trabalho. Então o primeiro save ele pede para confirmar a pasta que você vai colocar o trabalho. Eu vou dar salvar nesta pasta. Então está feito aqui o perfil inicial aqui do nosso mancal. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esse diâmetro de 50. Então ele está no centro aqui da peça e o comprimento é 130. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar em Sketch. Vou selecionar o plano, clicar aqui nesse plano, YZ. Ele ajusta a peça na tela para mim. Eu vou clicar aqui em mais para aumentar o zoom. Vou clicar aqui em círculo. Vou alinhar aqui com o eixo, ele já aparece o eixo para mim. Eu vou clicar aqui em cima e fazer a circunferência. Clicar aqui do lado. A circunferência está selecionada, eu vou clicar aqui em Constran. Então ele já pega a dimensão, eu vou clicar aqui do lado, clicar duas vezes e entrar aqui com 50 e dar OK. Então note que ele já fez aqui o coincidente do centro, já está restrito e a dimensão também está restrita. Vamos fazer essa dimensão para restringir aqui a altura. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui é 40 do centro. Vamos voltar. Vou clicar aqui em Constran. Vou clicar no centro. E vou clicar aqui no eixo aqui embaixo ou na aresta, tanto faz. Clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes. Digitar 40 e dar OK. Então está feito o meu desenho, meu sketch.
Vou terminar aqui este Workbench. Vou clicar em Pad. A dimensão aqui é 65. E vou clicar aqui em Mirrorhead Extend para fazer dos dois lados. Então o total é 130. Vou clicar em Preview e vou clicar em OK. Vou clicar no vazio. Então para confirmar a dimensão aqui, eu vou clicar aqui em Measure Item. E vou clicar aqui nesta aresta. Ele pegou toda a peça, né? Eu vou cancelar aqui, vou clicar novamente. Eu clicar aqui e pegar só a aresta. Então agora sim, está 120. O comprimento aqui dessa aresta. Vou dar OK. Está feito o corpo. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta ligação aqui. Então este retângulo aqui com 50 e na dimensão de 40. Vamos voltar. Então vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui no plano. YZ. Dar um clique. Ele ajustou na tela para mim. Eu vou clicar em retângulo. Vou passar o mouse aqui para pegar a aresta. Ele não pega, mas eu vou clicar aqui próximo. E vou fazer o meu retângulo aqui até essa aresta. Vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui no eixo. Clicar aqui do lado. Clicar duas vezes. Aqui é 40. Enter. Eu vou clicar aqui nessa linha. Preciso pegar o Constraint antes, né? Agora sim. Então a linha selecionou. Vou clicar aqui em cima. Clicar duas vezes. Aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui no vazio. Eu vou clicar aqui nesta linha. Apertar Ctrl. Clicar nesta linha. E clicar aqui no eixo. Vou clicar em Constraint Define. E vou selecionar Symmetry. E dar OK. Então está centralizado. Note que vai ficando verde as linhas. Só falta essa daqui. Então vou clicar aqui e puxar para cima. Eu vou clicar no vazio. Eu vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui, apertar Ctrl e clicar nesta linha. Vou clicar aqui em Constraint Define. E vou clicar em Coincidente. E vou dar OK. Então meu desenho está totalmente restrito. Vou clicar este Workbench. O desenho está selecionado, vou clicar em Pad. A dimensão aqui é 60. E vou clicar em Mirrorhead Extend. E vou dar OK. Vou clicar no vazio. Então a minha peça está deste jeito. Eu vou clicar aqui em Rotate. E vou girar a peça. Clicar e girar. Então a minha peça está deste jeito. Vou clicar aqui em Isométrico. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui essa inclinação de 45 graus. E aqui está na vista A. Então a vista A está aqui, ó. Então tem a dimensão de 75 e 60. Ele começa aqui nessa aresta da peça. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui em plano para construir um plano. Pode ser aqui, está ligado aqui a barrinha de referência. Ou pode ser aqui embaixo também. Está aqui o plano, ó. Então vou clicar em Plane, vou mudar aqui, clicar na seta, clicar aqui Angle Normal to Plane. Ele pede aqui para selecionar o eixo de rotação, vou clicar nesta aresta. E a referência, então vou clicar nesta face. E vou entrar aqui com 45. E vou dar Preview. Então está construído o meu plano, está deste jeito. É do modo que eu preciso. Vou aumentar um pouco o zoom aqui, ó. Está aqui meu plano. Vou dar OK. Eu vou clicar no plano e vou clicar em Sketch. Ele ajusta a vista para mim, vou clicar aqui Fit All. Só que está na parte de trás, eu vou clicar aqui para ajustar o plano, ó, Normal View. Então ajustou do lado que eu quero. Eu vou aumentar um pouco mais o zoom. Eu vou clicar em retângulo. Vou clicar aqui e fazer o retângulo. Então está feito o retângulo. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Eu vou clicar em dimensão, Constraint. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Cuidado para não clicar aqui dentro, para não perder a cota, fazer outra cota. Então vou clicar aqui fora, clicar duas vezes. Vamos ver no PDF.
Então esta cota é 75 e a próxima é 60. Vamos voltar. Então aqui é 75. Ok. Vou clicar novamente em Constraint. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Vou clicar duas vezes. Aqui é 60. E ok. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar nesta linha. Apertar Ctrl. Vou clicar nesta linha. E vou clicar no eixo. Vou clicar aqui em Constraint Define. Vou clicar em Symmetry. E vou dar OK. Vou clicar aqui nesta linha. Apertar Ctrl, clicar nesta aresta. Vou clicar aqui em Constraint Define. E vou selecionar Coincidente. E vou dar OK. Então está definido o meu esquete. Eu vou clicar aqui para isométrico. Está deste jeito. Eu vou clicar aqui Exit Workbench. O esquete está selecionado. Eu vou clicar aqui em Pad. Vou mudar aqui o Type para Up to Next. E vou clicar em Preview. Está desta maneira. Vou dar OK no Pad Definition. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para Fit All In. Está feito aqui a extrusão, o pad. E vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta rosca M10x1. A profundidade aqui da rosca é 12 e o furo é 16. E o centro está aqui embaixo. Então tem 12,5 aqui da face. 12,5 de cada lado. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui em Enrole. Vou clicar aqui na face para colocar o furo. Então ele colocou o furo para mim. Eu estou aqui na aba Extension. E vou clicar aqui em Positioning Sketch. Então ele vai para a tela para fazer o dimensionamento aqui do furo. Vou clicar em mais aqui para aproximar. Então o centro do furo está aqui. Eu vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar no centro. Vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui embaixo. Vou clicar duas vezes. Aqui é 12,5. Ok. Vou clicar novamente em Constraint. Vou clicar no centro do furo. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes. Aqui é 12,5. E clicar OK. Então está definido o centro. Eu vou clicar aqui para sair do Workbench. Ele vai voltar para Role Definition. Eu vou configurar aqui o meu furo. Então vou clicar aqui em 3D Definition. Vou marcar 3D. Então ele mudou aqui para este tipo. O tipo de furo aqui vou clicar em Type. Está simples. Vou clicar aqui em Taper. Então Taper ele vai ficar cônico. Então os modos que eu tenho aqui para fazer o furo. Counterbore. Então, no caso, eu vou deixar em Simple. A extensão aqui do furo, o diâmetro está 10. Ó. Eu vou clicar em 3D Definition. Vou clicar aqui em 3D Definition no Type. No Standard, clicar na seta e vou selecionar aqui Metric Thin Pitch. E vou dar OK. Então, olha aqui, ele mostra para mim, OK, M8x1. Eu tenho aqui os tipos de rosca que eu quero, ó, o tamanho de rosca. Então, vou deixar aqui M10x1. Vou voltar aqui para a extensão. A profundidade aqui do furo está 10. Ó. Eu posso definir aqui também a profundidade da rosca. Ó. Então, aqui é 12. E a profundidade do furo é 16. Então, está definido o meu furo. Eu vou clicar em Preview. Está desta maneira. E vou dar OK. Então o furo é mostrado deste jeito, ele não mostra a rosca aqui, ele só vai mostrar a hora que você fizer o desenho. Então no desenho vai aparecer deste jeito. Vamos voltar para o CATIA. Então está feito o furo com rosca, vou clicar aqui para fazer o pattern, está selecionado o furo, vou clicar aqui em retangular pattern. Ele abre a janela para mim, a primeira direção está 2 itens, a distância está 20. Eu vou clicar aqui e pegar o elemento de referência. Ó. Clicar aqui, clicar nesta aresta. Então está para este lado, vamos ver no PDF. A distância aqui é 35 e a próxima é 50. Vamos voltar.
Então aqui a distância eu vou entrar com 35 e vou clicar em Preview. Então veio para este lado, está correto. Eu vou clicar em Section Direction. Vou clicar aqui para duas instâncias. A dimensão aqui é 50. E vou clicar aqui em Referência Elemento e vou selecionar esta aresta. Vou inverter aqui o sentido, né? Ele está indo para o lado do outro lado. Ó. Vou clicar em Reverse. Vou clicar em Preview. Então está desta maneira. Eu vou clicar aqui no Pan, puxar um pouco o desenho. Está desta maneira o meu furo. E vou dar OK. Então está feito o pattern. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Fit to All. E vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo com diâmetro de 25. E é passante. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou fazer aqui através do Pocket. Então primeiro eu vou fazer o Sketch. Vou clicar em Sketch. Vou clicar nesta face. Ele ajusta para mim na tela. Vou clicar aqui Fit All. Vou clicar em mais. Para ajustar melhor. Vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui pegar o eixo. Vou clicar aqui fazer a circunferência. Clicar aqui do lado. Vou clicar aqui em Constraint. Ele já selecionou o círculo. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes. Aqui é 25. E clicar OK. Eu vou clicar aqui no centro do furo. Vou apertar Ctrl e vou clicar nesta aresta. Vou clicar em Constraint Define. E vou clicar em Concentric. E vou dar OK. Então note que ele muda para a cor verde. Está totalmente restrito. Vou clicar Exit Workbench. Vou clicar aqui em Pocket. Vou clicar aqui em Fit All. Para ajustar na tela. Vou clicar aqui no Type em Dimension. E vou clicar Up to Next. Vou clicar aqui em Rotate. Vou girar a minha vista. Vou clicar em Preview. Então está fazendo o furo. Vou clicar novamente em Rotate. Ó. Está desta maneira. Ó. Está passante. Eu vou clicar em OK. Vou clicar no vazio. E vou clicar aqui para Isometric. E Fit All. E vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este furo ó, com rebaixo. O dimensional está aqui e o centro está aqui. Ó. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar em Role. Vou clicar aqui nesta face. Ele abre a janela de Role Definition. Eu vou clicar em Extension e vou clicar aqui Position Sketch. Vou clicar aqui em mais. Vou clicar em Constraint. Vou clicar no centro do furo. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui embaixo. Vou clicar duas vezes. Aqui é 15. OK. Vou clicar em Constraint novamente. Vou clicar no centro do furo. Vou clicar nesta aresta. Clicar aqui do lado. Clicar duas vezes na dimensão. Aqui é 15. E clicar OK. Então está definido o centro. Eu vou clicar aqui Exit Workbench. Voltou para a janela de Role Definition. Eu vou clicar aqui em Type. Vou clicar em Simple na seta e vou clicar em Counterbored. E vou dar OK na janela. Então está desta maneira o furo. Ó. Vou clicar aqui em mais. Ó. E vou definir o tipo aqui, o diâmetro que eu quero. Ó. Então o diâmetro aqui do furo, vamos ver no PDF. Eu tenho aqui 18, tenho 10,8 de profundidade. Depois o furo é 11. Vamos voltar. Então o diâmetro aqui é 18. E a profundidade aqui é 10,8. Vou clicar em Preview. Então está desta maneira. Ó. Eu vou dar OK. Vou voltar aqui para a Extension. A profundidade aqui está 16 ó, do furo total aqui. Ó. Então está passando, né? Porque a profundidade aqui é 15. Ó. Eu vou clicar em 3D Definition. Vou desmarcar aqui o 3D. Ó. Vou corrigir o diâmetro do furo. Mudar para 11. Vou clicar aqui na profundidade e mudar aqui para 15. E vou dar Preview. Vou clicar aqui em Rotate.
vou girar a minha peça. Ó. Clicar em Rotate novamente. Então está desta maneira. Ó. Está definido o furo. Vou clicar aqui em OK. Vou clicar aqui em Isometric. O furo está selecionado. Eu vou clicar em Pattern. A primeira direção está a 2 instâncias. A distância aqui está 35. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 90 e a próxima é 130. Vamos voltar para o CATIA. Então vou entrar aqui com a distância de 90 e vou clicar aqui para referência Element. E vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar em Reverse. Então foi para o lado correto. Eu vou clicar em Second Direction. É 2 instâncias. A distância aqui é 130. Vou clicar no Selection e vou clicar nesta aresta. Está para aquele lado. Vou clicar em Reverse. Vou clicar aqui Fit to All. Então está definido o meu pattern. Vou dar OK. Vou clicar no vazio. Vou clicar isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este raio de 15, ó, 4 vezes. Vamos voltar para o CATIA. Vou clicar aqui em Fillet. Vou colocar o raio de 15. E vou clicar aqui para selecionar objetos do Fillet. Ó. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui em Shade, ó, e vou clicar Wireframe. E vou selecionar esta aresta. Vou clicar em Preview e vou clicar OK. Vou voltar ao Shade, clicar aqui, clicar em Shade with Edges. Vou clicar no vazio. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este raio aqui de 6, ó, todo o contorno da peça aqui, neste detalhe. Vamos voltar para o CATIA. Vou clicar em Fillet. Vou entrar aqui com 6. Vou mudar aqui de tangência para Minimal e vou selecionar as arestas. Ó. Clicar nesta aresta. Vou aumentar o zoom aqui um pouco. Vou clicar nesta aresta. Ele pegou todo o contorno aqui. Vou clicar em Rotate. Vou clicar e girar a peça. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar em Rotate novamente e girar a peça aqui. Clicar e girar. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar aqui, girar um pouco o Rotate. Ó. E vou clicar nessas arestas aqui. Ó. Clicar nesta. Vou clicar em Preview. Está desta maneira. Vou dar OK. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Isometric. Vou clicar em Fit All. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este fillet de 5. Ó, dos dois lados aqui. Vamos voltar. Vou clicar em Fillet, vou mudar o raio para 5 e vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta, vou girar aqui a vista, clicar em Rotate, girar a vista e clicar nesta aresta. Vou clicar em Rotate, vou clicar e girar a vista. Vou clicar nesta aresta e vou clicar OK. Vou clicar no vazio, vou clicar Isometric. Vou clicar Fit All e vou clicar em Save. Então aqui todas as operações que nós fizemos, ó, está na árvore aqui. Ó. Se eu clicar aqui expandir, ó, está tudo aqui que nós fizemos. Ó. Eu posso aqui clicar em alguma coisa, editar, né? Clicar aqui no role, ó, com o botão direito e posso editar aqui a definição, o parâmetro, o que eu quiser. Ó. A mesma coisa no Sketch. Ó. Clicar com o botão direito e clicar aqui para editar. Ó. Então minha árvore está toda aqui, tudo que eu fiz. Ó. Vou clicar para recolher. Vou clicar no vazio, eu vou clicar aqui colocar um material ó, e vou selecionar um material. Então está metal, vou rolar aqui a tela e vou clicar em Steel. Eu vou selecionar aqui o Part Body, ó, vou clicar em Steel novamente e vou dar OK. Então apliquei o material. Para ver o material eu tenho que clicar aqui em Shade e clicar aqui em Shade with Material. Então ele vai mostrar o material aplicado na peça. Então está deste jeito. Eu vou clicar no vazio, vou clicar em Rotate. Então minha peça está deste jeito. Vou clicar aqui no vazio
E está pronto o nosso tutorial do Mancal feito no CATIA. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.